Olá amigos da Rádio CESP FM, você está com Kleber Karpov e nós vamos conversar sobre o Marco Civil da Internet. Invasões de privacidade de computadores, sites de pedofilia, fraudes financeiras, subtração de dados de usuários, apropriação intelectual e pirataria são motivos de desconfiança por parte de usuários na internet. Mas no que depender do governo, após 17 anos da chegada da internet no Brasil, a impunidade na rede pode estar com os dias contados. Isso porque tramita no Congresso o PL do Executivo, o Projeto de Lei 2126 de 2011, que estabelece regras de tráfego de dados e de tipificação de crimes virtuais. O relator do PL, deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, fala sobre o projeto do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma espécie de constituição da internet, uma espécie de lei maior que vai proteger o futuro da internet brasileira contra interesses que querem desfigurá-la e transformá-la numa rede centralizada, lenta e excessivamente controlada pelo interesse econômico. Nós queremos a internet para a população brasileira, para o internauta brasileiro, e é isso que o Marco Civil garante. A neutralidade é um dos temas mais importantes e polêmicos do Marco Civil. Esse termo, relativamente novo aos usuários de internet, desperta dúvidas e tem dividido os parlamentares quanto à votação do PL. O deputado Molon explica aos ouvintes o que é a neutralidade. A neutralidade da rede é a garantia de que qualquer conteúdo que o usuário tente acessar vai ser tratado pela rede da mesma forma. Ou seja, que não vai se discriminar o conteúdo que ele quer acessar em função do site que ele queira visitar. É isso que os provedores de conexão querem fazer essa discriminação. Seria mais ou menos como se quando a gente fosse ligar alguma coisa na rede elétrica, a rede elétrica da nossa casa perguntasse: é um computador ou uma torradeira? É um ar-condicionado ou uma máquina de lavar roupa? E se discriminasse esses aparelhos em função de quais fossem. A rede elétrica é um bom exemplo de rede neutra. Ela trata qualquer coisa que se ligue a ela da mesma maneira. É isso que a gente quer garantir para a internet. Vou dar outro exemplo. O que os provedores de conexão querem fazer é dizer o seguinte: quem quiser trafegar rapidamente pela rede tem que pagar um pedágio de R$2.000 e vai andar por uma faixa extremamente rápida, mas totalmente vazia. Quem quiser trafegar lentamente, mas sem estar parado, vai pagar R$200 de pedágio. Vai pela pista do meio, que é lenta. E quem quiser navegar na internet pagando a taxa básica, vai pagar R$10, mas não vai andar. É uma faixa que vai estar o tempo todo engarrafada. Isso diz respeito ao conteúdo que o usuário quer acessar. Então ele só vai acessar rapidamente quem vier pela faixa de 2.000. Quem tiver pago os 2.000. Quem tiver pago 100 ou 10, ele não vai conseguir acessar. Então alguém vai escolher no lugar do usuário por ele o que ele deve acessar. Porque os provedores de conexão estão fazendo uma pressão muito grande para evitar que se garanta a neutralidade, pensando nos bilhões que podem ganhar mais para frente se a neutralidade não estiver protegida. Hoje é dia do Congresso Nacional tomar uma decisão: se fica do lado do internauta brasileiro ou se fica do lado dos interesses econômicos dos provedores de conexão. Outro tema preocupa os internautas, uma vez que o projeto prevê que os provedores serão obrigados a manter o registro e guarda de dados de acesso dos usuários por 1 ano. O relator do projeto, deputado Alessandro Molon, fala sobre como o PL garante a privacidade dos usuários na rede. Uma série de regras garantem que a navegação do usuário vai ser mantida sob sigilo, aquilo que ele lê, aquilo que ele busca, aquilo que ele acessa, a sua curiosidade, os seus interesses na internet vão ser protegidos. Uma proteção forte aos seus dados pessoais. Portanto, há uma forte proteção à privacidade do usuário e a criação de uma regra nova, que permite ao usuário excluir os dados de uma rede social quando ele não queira mais ter um perfil, o que hoje não acontece. Infelizmente, hoje, quando um perfil é encerrado numa rede social, a informação do usuário deixa de ser disponibilizada, mas continua guardada pela rede social, o que vai passar a estar proibido com a aprovação do Marco Civil. No entanto, o deputado Molon deixa claro que as regras quanto ao direito autoral devem ser definidas com a criação de uma nova lei. O artigo 15 prevê que o provedor de conteúdo que disponibiliza conteúdo gerado por terceiro só passa a ser responsável por essa disponibilização a partir do momento em que descumprir ordem judicial em sentido contrário. A exceção prevista no parágrafo 2º deixa o debate sobre direito autoral na internet para uma próxima lei, que será a Lei de Direitos Autorais. É ali que vai se debater uma regra específica para direitos autorais da internet brasileira.
Embora o PL seja de autoria do Executivo e a base do governo tenha maioria na Câmara, Molon diz buscar entendimento junto aos parlamentares sobre a importância do projeto do Marco Civil, que tem enfrentado resistência da oposição para ser colocado em votação. Esse projeto coloca a internet brasileira na vanguarda mundial. O Brasil passa a ser exemplo de uma internet livre, aberta, descentralizada para o mundo todo. Eu acho que vários parlamentares e partidos começaram a entender isso, porque esse é um projeto que, embora seja do governo, é um projeto bom para o Brasil, não é bom só para o governo. Aqui eu acho que não está em jogo o governo e a oposição. Aqui está em jogo a visão que a gente tem da internet brasileira. Por isso eu aposto também no apoio de partidos de oposição, que acho que vão perceber a importância disso e espero que, por responsabilidade, apoiem também o projeto. Em tom de crítica, Molon questiona o papel da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, em relação à regulamentação do projeto do Marco Civil da Internet. Quem regulamenta pela Constituição Federal é o Poder Executivo. A agência tem o papel de fiscalizar. A isso que deveria se dedicar a Anatel. E não a querer regulamentar a neutralidade da rede. A Anatel devia cuidar disso. E não de cuidar da regulamentação da neutralidade da rede. Querer mais do que isso é querer ocupar o lugar do Executivo e isso o Congresso não vai permitir. Bom, pessoal, nós ouvimos as opiniões do deputado federal Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, que é relator do projeto de lei do Marco Civil da Internet. Kleber Karpov, para a Rádio ICESP FM.